vocês estão? Aqui é Tânia, sua professora de Química da Cassiano Mendes, e a gente está aqui hoje para fechar o PET, a quarta semana do PET. A gente viu nessas 3 semanas alguns assuntos bem interessantes, coisas que vocês já conheciam e coisas que vocês ainda não conheciam. Por exemplo, nossa primeira semana, do que a gente falou? Nós falamos sobre a geometria molecular, não foi? A forma como os átomos se arranjam, geometria plana, trigonal, geometria tetraédrica, etc. Na segunda semana, a gente falou da forma de representação das fórmulas. Então, a fórmula estrutural plana, a fórmula estrutural condensada, a fórmula linear e a fórmula molecular. Na terceira semana, a gente falou sobre as cadeias abertas e as cadeias fechadas, certo? Parte desse assunto vocês já tinham visto, nós já tínhamos estudado no começo do ano. A partir dessa quarta semana agora, começaremos com assuntos que a gente não viu, que a gente não estudou. E vamos começar a falar sobre as funções orgânicas, que é a parte dentro da química orgânica, que é a parte mais importante de estudo, que é sobre as funções que formam toda aquela gama de compostos diferentes que os compostos orgânicos apresentam. E entre as funções orgânicas, a mais conhecida, a mais usada e a mais importante é a função hidrocarboneto. O que significa hidrocarbonetos? Então, hidro vem de hidrogênio e carbonetos vem de carbono. Então, a gente fala que a fórmula é a fórmula HC, porque eu tenho hidrogênio e carbono na fórmula. Os hidrocarbonetos, eles são bastante presentes no nosso dia a dia e são muito utilizados pela indústria, principalmente pela indústria petrolífera. Os derivados de petróleo, todos eles, gasolina, querosene, óleo diesel, todos eles são hidrocarbonetos. Grande parte dos plásticos também são hidrocarbonetos, borrachas, todos eles são compostos que fazem parte desse grande grupo, que é o grupo maior de todas as funções orgânicas que a gente tem. A maior é o grupo dos hidrocarbonetos. É o mais amplo e um dos mais importantes. Eles servem como base para que a gente possa entender todas as outras funções. Porque se você entende o que é um hidrocarboneto, você vai entender o que é um álcool, o que é um enol, o que é um fenol, o que é um ácido carboxílico, o que é uma acetona, etc, etc, etc. Certo? A gente já vê todas essas funções no decorrer do nosso ano, aos pouquinhos aqui, mas nós vamos focar hoje, em especial, nos hidrocarbonetos, que são a função mais importante dentre as funções orgânicas conhecidas. Para a gente poder entender, eu fiz uma tabelinha aqui que eu espero que ajude vocês. Essa tabelinha, ela serve para que a gente dê um nome para os compostos. Aqui, ó. Se eu tenho apenas um carbono na fórmula, o prefixo vai dar o nome dele, é o prefixo MET. Se eu tiver 2 carbonos, ET. Se eu tiver 3 carbonos, PROP. 4 carbonos, BUT. 5 carbonos, PENT. 6 carbonos, EX. 7 carbonos, EPT. 8 carbonos, OCT. 9 carbonos, NON. 10 carbonos, DEC. Mas o que significa isso? Como é que eu vou entender isso? Para a gente fechar, o nome é formado por um prefixo, um intermediário e um sufixo. Então, vamos pegar aqui o primeiro, ó. Eu tenho um carbono, então C. A gente vai lembrar que o carbono tem que fazer 4 ligações. Se a função é hidrocarbonetos, então eu tenho que pôr quantos carbonos aqui? 4, não é isso? Esse carbono está ligado em 4 hidrogênios diferentes. Fez 4 ligações. Como que vai chamar esse composto? Vou lá, ó. Não é um carbono só? Então vai ser MET. O intermediário, ele vai indicar o tipo de ligação que o carbono está fazendo. Se as ligações forem simples, eu vou usar AN. Se as ligações forem duplas, eu vou usar EN. E se as ligações forem triplas, eu vou usar IN. Nesse caso aqui, só tem um carbono, então ele não está ligado a nenhum outro, então a ligação é tudo simples. Então vai ser AN, certo? Toda vez que a função é hidrocarboneto,
o sufixo de terminação é sempre O. Então, esse composto chama-se metano. Vamos ver outro exemplo? Se eu colocasse 2 carbonos, entre eles uma ligação simples, esse carbono fez uma ligação, tem que fazer 4. Então, aqui estão faltando 3. Esse também não fez uma, então também estão faltando 3, certinho? Uma com o carbono de trás e 3 com os hidrogênios. Então, vamos lá na tabelinha. Não são 2 carbonos? 2 carbonos é o quê? Et, certo? A ligação entre os carbonos não é simples, então vai ser an. Tá vendo? Toda vez que for simples vai ser an. Como nós estamos falando somente de hidrocarbonetos, a terminação vai ser sempre O. Então, chama-se etano, certo? Vamos ver um exemplo diferente. Vou pegar com 2 carbonos de novo, só que agora vamos colocar entre eles uma ligação dupla. Então, esse carbono aqui fez 2, então estão faltando 2, porque tem que fazer 4. Esse carbono também não fez 2, então para ele estão faltando 2. Então, CH2, CH2. Como que vai chamar isso aqui? Vou na tabelinha olhar, ó. 2 carbonos, Et. Vou olhar a ligação para colocar o intermediário aqui no nome dele. 2 ligações eu coloco en. Eteno. Como a função é sempre hidrocarboneto, eteno. Certo? Mais um. Coloco um carbono e eu vou colocar agora uma ligação tripla entre eles. Então, vamos ver. Esse carbono já fez quantas ligações? 1, 2, 3. Como tem que fazer 4, eu vou colocar aqui um H. Esse também já não fez 3, então para ele está faltando uma. 4 também, então fica CH, tripla CH. Lá na tabelinha, se eu tenho 2 carbonos, o nome vai ser, o prefixo vai ser Et. A ligação entre eles não é tripla, então eu vou usar agora como intermediário aqui, in. E como a função agora é hidrocarboneto, etino. Então, o que a gente percebe? Que quem determina o nome é a quantidade de carbonos e o que mais? A ligação que ele está fazendo. Se ele tiver uma ligação dupla, vai terminar em eno. Se tiver uma ligação tripla, vai terminar em ino. Isso aqui vai nos dar base para a gente poder falar sobre os tipos de hidrocarbonetos que a gente vai ter. Então, nós vamos começar a falar um de cada vez. Nós vamos começar com os alcanos. Então, vamos lá. O que são alcanos? Se você olhar aqui, ó, pela própria, ó, o meiozinho aqui, ó, an, então o que? Só vai ter ligação simples. Então, os alcanos são o quê? Hidrocarbonetos de cadeia aberta, certo? Hidrocarbonetos de cadeia aberta, formado apenas por ligações simples. E eles têm uma fórmula geral que fala que é assim, ó, CnH2n mais 2. O que significa esse CnH2n? Esse Nzinho aqui está indicando o número de carbonos. Então, vamos entender isso aqui. Se eu pego, por exemplo, uma cadeia, eu quero fazer um alcano com 5 carbonos. Então, onde é N eu vou colocar 5, certo? Quantos hidrogênios eu vou ter? 2 vezes N mais 2. Então, 2 vezes 5, 10 mais 2, 12. Ou seja, o número de hidrogênios nos alcanos é sempre o dobro mais 2 do número de carbonos. Vamos ver outro exemplo? Se eu colocar, por exemplo, C12, quantos Hs eu vou precisar utilizar aqui? Vamos lá no H, ó, 2N mais 2. Então, 2 vezes 12, 24. Mais 2, 26. Então, repetindo, o que são alcanos? Hidrocarbonetos de cadeia aberta, que a gente já viu, formados apenas por ligações simples, certo?
Então, lembrando que a fórmula geral é essa aqui. Então, qualquer um que eu quiser construir, eu consigo. Eu quero fazer com 100 carbonos. Então, C100. Quantos Hs eu vou usar? 2 vezes 100, 200. Mais 2, 202. Então, é só você dobrar a quantidade de carbonos mais 2 para saber a quantidade de hidrogênios de cada fórmula. Certinho? Então, esses são os alcanos. É aqui que vai entrar a gasolina, o óleo diesel, a querosene, todos eles entram aqui na família dos alcanos, certo? Aí vamos falar agora o que mudou dos alcanos para os alcenos. Olha o N aqui. Então, é porque agora eu vou ter ligação tripla, certo? Então, o que são alcenos? Alcenos são hidrocarbonetos também de cadeia aberta, certo? É formada apenas por carbono e hidrogênio, como eu falei, por serem hidrocarbonetos, e eles vão ter, agora, entre eles, uma ligação dupla. Ela pode estar em qualquer posição, em qualquer lugar, tem que ter uma ligação dupla. E tem uma fórmula geral que é assim, ó, CnH2n. Aí o que a gente já sabe? Que N aqui representa o número de carbonos. Então, vamos supor que eu queira, por exemplo, um alceno com 12 carbonos. Quantos hidrogênios eu vou precisar? Olha só, a quantidade de H é 2 vezes N. Então, 2 vezes 12, 24. Ou seja, a quantidade de carbonos, a quantidade de hidrogênios vai ser o dobro da quantidade de carbonos. E se eu tivesse C200? Quantos Hs eu vou precisar? Não é sempre o dobro? Então, vai ser H, 2 vezes 200, vai dar 400. Aqueles exemplos que eu fiz inicialmente, quando eu coloquei assim, ó, C2 dupla CH2, por exemplo, isso daqui é um alceno, tanto que ele se chama eteno, tá vendo? Então, por que tem o eno? Porque ele é um alceno, porque ele tem uma ligação dupla, certo? Vamos ver agora o seguinte, vou apagar aqui para a gente continuar. Então, falamos dos alcanos, que são aqueles de ligação simples, falamos dos alcenos, que tem uma ligação dupla. Vamos falar agora dos alcinos. Alguns autores, ao invés de falar alcenos, falam alquenos. E ao invés de falar alcinos, falam alquinos. Tanto faz, as duas colocações estão corretas, tá? Então, o que é um alcino? Vamos relembrar. Alcano, hidrocarboneto de cadeia aberta, formado apenas por ligações simples. Alceno, hidrocarboneto de cadeia aberta, formado por uma ligação dupla. O que vai ser o alcino? O que o IN já me indica? O IN me indica que eu tenho uma ligação tripla, não é isso? Então, o que é um alcino? É um hidrocarboneto também de cadeia aberta, só que agora entre eles vai ter uma ligação tripla. Qual que é a fórmula geral dos alcinos? Vai ser assim, ó, CnH2n menos 2. Então, agora a quantidade de hidrogênios vai ser o dobro menos 2 da quantidade de hidrogênios, de carbonos. Assim que a gente acabar aqui, vamos fazer alguns exemplos para a gente identificar se é alcano, alceno ou alcino aplicando essa formulinha ali, tá bom? Então, vamos supor que eu coloque, por exemplo, C8. Quantos Hs eu vou ter aplicando a fórmula? H é 2N menos 2. Então, 2 vezes 8, 16. 16 menos 2, 14. Se eu colocasse C20, quantos Hs? 2 vezes 20, 40. Menos 2, 38. Então, quando eu escrevi assim, ó, CH tripla CH, o que eu fiz aqui? Estou falando de quem? Estou falando do etino. Então, o etino aqui, por exemplo, a gente pode usar como exemplo para um alcino. Porque eu vou ter 2 carbonos, cadeia aberta, e entre eles uma ligação tripla. E se eu colocasse aqui uma fórmula qualquer e perguntasse para vocês se ele é um alcano, se ele é um alceno ou se ele é um alcino? Como é que a gente faria para saber? É só a gente lembrar das fórmulas.
Então, se eu coloco, por exemplo, assim, ó, C6H10, por exemplo, isso daqui é um alcano, um alceno ou um alcino? Como que eu vou saber? Vamos lá? O que que falou a fórmula do alcano? CnH2n mais 2. Vamos ver se é um alcano? Então vamos lá. Eu sei que a quantidade de hidrogênios é o dobro mais 2. Então 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. Então isso aqui não é um alcano, certo? Vamos ver agora dos alcenos. CnH2n. Então a quantidade agora de hidrogênios é o dobro da de carbono. Vai ser, vamos ver? 2 vezes 6, 12. Aqui tem 10. Então também não é um alceno. Depois, CnH2n menos 2. 2 vezes 6, 12, menos 2, 10. Então esse composto aqui é um alcino, certo? Então o que eu tenho que lembrar por enquanto? Eu preciso lembrar que, de acordo com a quantidade de carbonos que eu tiver, eu vou falar se é um alcano, de acordo com a quantidade de hidrogênios que eu tiver, eu consigo saber se é um alcano, se é um alceno ou se é um alcino, certo? E se eu perguntar assim para vocês, ó, eu não sei quantos carbonos eu tenho, mas eu sei que eu tenho 80 hidrogênios. Quantos carbonos eu vou ter aqui? Então aqui eu vou te falar assim, ó, isso é um alcano, é um alceno ou é um alcino? Então vamos lá, aplicando a formulinha, vamos supor que eu te falo que é um alcano. Então esse composto aqui é um alcano. Eu quero saber, nesse alcano aqui, quantos carbonos eu tenho. O que fala na fórmula dos alcanos? Que H é igual a quanto? É igual a 2N mais 2. Mas a gente já sabe que H aqui é quanto? 80. Então 80 é igual a 2N mais 2. Vamos jogar para lá. Então 2N, vou jogar bonitinho aqui, ó. 80 menos 2 é igual a 2N. Então 2N vai ser igual a 80 menos 2, 78. Então N vai ser igual a 78 dividido por 2, que vai dar quanto aqui? 39. Então a quantidade de hidrógeno de carbonos é igual a 39. Então seria C39H80. Vamos ver se está certo? Vamos conferir. Ó, falou o seguinte, que é um alcano, né, que tem 80 hidrogênios. Então vamos lá, são 9, vamos ver, 2 vezes 39 é igual a 78, mais 2, 80, certo? Então todos eles são possíveis ser feitos dessa forma. Vamos fazer agora um exemplo com um alcino, para vocês entenderem direitinho aplicando essa formulinha aqui. Então vamos supor que eu quero saber quantos carbonos eu tenho. Então CX, um alcino não, vamos ao alceno primeiro, de um alceno que tenha 90 hidrogênios. O que a gente sabe dos alcenos? Que a fórmula é CnH é igual a quanto? É igual a 2N. E o que a gente já sabe? Que H é igual a 90. Então 90 vai ser igual a 2N. N vai ser igual a 90 dividido por 2. Então N vai ser igual a 45. 2 vezes 45, 90. Então esse aqui vai ser um alceno. A gente pode fazer a mesma coisa aplicando a formulinha para achar o alcino. Vamos ver. Vamos supor que eu tenho assim, ó, CX, não sei quanto vale X, mas eu sei que o H, por exemplo, vou pegar 30, que ele vale 30. Então, o que a gente sabe já nos alcinos? Que H é igual a quanto? 2N menos 2. H vale quanto? 30. Então, 30
é igual a 2N menos 2. 30 mais 2 é igual a 2N. Passando para lá positivo, né? Então, 32 é igual a 2N. N é igual a 32 dividido por 2. Então, N vai ser igual a 16. Vamos ver se está certo? 2 vezes 16 é igual a 32. Menos 2, 30. Certinho? Então, é só você conferir pelas fórmulas. Então, vamos recapitular. Alcanos, hidrocarbonetos de cadeia aberta, formada apenas por ligações simples. Alcenos, hidrocarbonetos de cadeia aberta, formados por apenas uma ligação dupla. Tem que ter uma ligação dupla entre eles. Alcinos, hidrocarboneto de cadeia aberta com uma ligação tripla. Então, simples, dupla e tripla. Alcano, alceno, alcino. Para dar o nome, eu vou olhar aqui de acordo às quantidades. A gente também tem os aromáticos, só que os aromáticos não seguem nenhuma fórmula geral, porque vai variar de acordo com o tipo de ligação. Se eles forem condensados, eles formam um tipo de fórmula, isolados formam outro tipo de fórmula molecular. Nós vamos ver posteriormente. Mais adiante também a gente vai trabalhar um pouco mais com essa questão da nomenclatura. Eu até vou depois passar uma atividade extra que a gente vai fazer a correção em videoconferência, para que vocês não tenham nenhuma dúvida na hora de colocar os nomes dos compostos. Então, assim, hoje a gente viu sobre os hidrocarbonetos, nós falamos sobre os tipos, né? O nome que a gente vai dar, que vai ser de acordo com a quantidade de átomos que cada um deles apresenta, e também falamos sobre alguns tipos de hidrocarbonetos. Ainda faltam alguns. Então, falamos sobre os alcanos, os alcenos, os alcinos e rapidamente sobre os aromáticos. Provavelmente, assim que chegar o material do PET 2, da segunda etapa, a gente deve dar seguimento a tudo isso aqui e faremos novamente uma revisão para que vocês possam tirar as dúvidas. No mais, desejo a vocês uma boa semana, fiquem com Deus, um beijo, um cheiro e até semana que vem, se Deus quiser.